Oi pessoal, sou Leandro, eu vou dar uma aula de hidrometalurgia sobre lixiviação. Bom, mais uma vez eu aviso vocês que eu não reivindico a autoria sobre essa apresentação de slides, tá? O que eu estou fazendo é só uma seleção de conceitos que eu achei importante presentes no livro Textbook of Hydrometallurgy, tá? Então, aqui o que eu estou colocando aqui é uma seleção de conceitos, processos para vocês que eu achei relevante para quem está fazendo curso técnico ou tecnólogo em metalurgia no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, tá? Mas eu não sou autor disso. Se vocês quiserem as informações originais e tudo que está aqui, as figuras e informações, elas foram retiradas desse livro, então vocês busquem o livro. Bom, como havia dito lá no início, vai ser uma aula sobre lixiviação, tá? Então, primeiramente eu vou introduzir um pouquinho o processo de lixiviação e depois eu vou explicar os diversos métodos de lixiviação, os mais importantes que a gente vai estudar aqui, que são o método de lixiviação in situ, depois o método de lixiviação em pilhas, por percolação, por agitação e sob pressão, tá? Então é basicamente isso que vai tratar a aula, os 5 principais métodos de lixiviação e um pouquinho anteriormente eu vou fazer um pouquinho de uma introdução que é mais global para todos os métodos, tá bom? Bom pessoal, na última aula a gente aprendeu sobre uma introdução à lixiviação. Nessa aula a gente vai se dedicar mais a entender, ou melhor, ver os processos de lixiviação, os diversos métodos de como fazer a lixiviação, né? Como já tratado na aula passada, o objetivo da lixiviação é obter um licor lixiviado rico na espécie química, como a gente está num curso de metalurgia, metais, né? Nos metais dissolvidos. Então, o objetivo é obter uma solução rica no que me interessa, que é um metal, tá? Os métodos que eu vou descrever aqui, vocês vão ver que os métodos eles vão aumentando em complexidade, desde o menos complexo até o mais complexo, e aumentando em custo, tá? Então os primeiros processos eles são são processos que demandam menos recurso para fazer de operação e de capital também em equipamentos, né? Então custa menos para acontecer o processo e custa menos para tu ter os equipamentos necessários para realizar o processo. O primeiro método que a gente vai estudar é a lixiviação in situ, que é o método mais simples e o mais barato de todos, tá? Nesse método, o minério ele é fraturado por meio de desmonte, né? Que são, tu coloca ali explosivos e esses explosivos explodem gerando diversas fissuras, tá? Aí o licor lixiviante ele vai ser ou aspergido quando a gente tem um depósito de minério exposto, ou então ele vai ser injetado quando a gente tem um depósito de minério que é subterrâneo, tá? Então, quando a gente tem um depósito de minério exposto, a gente só asperge o nosso licor lixiviado na superfície do minério e as fraturas geradas pelo desmonte vão ser o caminho pelo qual o nosso licor lixiviado vai percorrer até encontrar o nosso poço de extração do licor lixiviado, tá? No caso de minérios subterrâneos, a gente tem cava 2 poços, o poço de injeção, onde vai ser injetado o licor lixiviante, e tem o poço de extração, onde vai ser retirado o meu licor lixiviado, tá? É importante observar que para que ocorra a lixiviação in situ, a gente primeiro tem que fraturar o nosso depósito mineral de interesse, mas em volta do nosso depósito mineral as rochas devem ser impermeáveis, tá? Então aqui, se eu tivesse aqui embaixo rochas permeáveis, o que acontecia? A minha solução, o meu licor lixiviante, ele ia percolar até o fundo e eu ia perder ele, não ia conseguir reaver ele no meu poço de recuperação do licor lixiviado, tá? A mesma coisa iria acontecer no depósito subterrâneo. Eu tenho que estar aqui cercado de rochas impermeáveis para que o caminho correto seja o caminho por dentro do depósito mineral, tá?
Esses métodos de lixiviação in situ, eles são bastante populares para minérios de baixo teor, tá? Que não se justifica a extração dele, tá? A retirada dele para uma planta de beneficiamento. Entretanto, o sucesso dessa técnica ela acaba tendo popularizado, inclusive é estudado a utilização desses métodos em minérios de maiores teores, tá? Bom, o que está escrito nesse slide aqui foi basicamente o que eu falei anteriormente, mas aqui contém duas informações novas, tá? São dois exemplos de aplicação da lixiviação in situ, que é na extração de sais solúveis, aliás, são três exemplos, né? Na extração de sais solúveis, na extração de cobre com ácido sulfúrico diluído e na extração de urânio. Então, são três exemplos de aplicação desse método de lixiviação, tá? E aqui eu estou ilustrando o método de lixiviação na extração de sais solúveis, tá? Na extração de sais solúveis o mesmo poço de extração é o poço de injeção do licor lixiviado. Quando eu tenho um sal solúvel, o nome sal solúvel se diz porque ele é um sal que é solúvel mesmo em água. Então o licor lixiviante acaba sendo água, tá? No caso, um exemplo clássico é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? Ele é um sal bastante solúvel em água e quando se tem um depósito desse minério, que é a halita, né, que é o cloreto de sódio, a lixiviação dele ocorre da maneira ilustrada nesse diagrama aqui. Existe um poço de injeção, onde a água é injetada pelo centro desse poço de injeção. A partir do momento que a água entra em contato com o sal, ela acaba abrindo um volume de sal mora, no caso, né, que seria o sal misturado com a água, ali, o sal dissolvido em água, tá? Essa salmoura vai abrindo um volume, mas como eu vou sempre injetando água, vai ter um momento que essa água vai acabar subindo pelo mesmo, não pelo mesmo canal, mas pelo mesmo poço que entrou, que tem o tubo de entrada de água, pelo mesmo poço a água vai subindo e acabar transbordando por uma saída onde a salmoura é conduzida para o local onde vai haver a precipitação do sal, tá? Esse é um método de lixiviação onde o produto final é o sal, tá? Então, essa é só mais uma maneira de fazer o processo de lixiviação in situ. Um outro método de lixiviação é o método de lixiviação em pilhas, tá? Nesse método de lixiviação, primeiramente há a preparação do terreno, tá? Esse terreno é primeiramente desmatado, ele é feito numa inclinação, ele é nivelado com uma inclinação específica para que o licor lixiviado percorra essa inclinação, tá? E depois esse lugar com uma inclinação ele é compactado para que esse sítio onde vai ocorrer a lixiviação seja impermeável e por fim ele é coberto com uma camada de asfalto ou de um plástico flexível, tá? Para que não ocorra, para que o licor lixiviado não seja perdido para o terreno, tá? Que ele percorra só a pilha, tá? O minério que vai constituir uma pilha sobre esse terreno, ele normalmente ele é britado, tá? Primeiramente ele é retirado da mina, britado, e aí ele é transportado formando pilhas de até 15 metros de altura de minério sobre esse terreno inclinado, tá? E aí depois o agente lixiviante ele é aspergido na parte superior dessa pilha, percola por dentro da pilha e aí quando chega no fundo do terreno, que é aquele terreno preparado com uma manta ou asfalto, tá? Aí o licor lixiviado percorre esse fundo da pilha e ele é retirado num lugar, num dreno, onde já foi idealizado no início da concepção do processo, tá? Então, cada vez que, a partir do momento que essa pilha ela é lixiviada, então passa um tempo com essa aspersão de licor lixiviado, a partir do momento que termina esse processo, esse material ele pode ir para uma barragem de rejeito e o terreno pode acabar recebendo uma nova pilha, tá?
ou inclusive esse material ainda pode ser esse material esgotado, sem o nosso minério de interesse, ele pode ter um uso secundário. Bom, na lixiviação em pilhas existem alguns problemas que podem ser enfrentados, né? Em primeiro lugar, se eu tenho argilas finas, se o meu material não está num tamanho de partícula bem regulado, ou seja, sem a presença de finos especialmente, eu posso fazer com que na operação de aspersão esse meu licor lixiviado, que é um líquido, acabe carregando partículas finas, e essas partículas finas em algum momento obstruam um pedaço do meu leito de partículas. O que significa? As partículas finas elas são carregadas pelo licor lixiviado, elas se depositam em algum lugar. Nesse lugar onde ela está depositada, eu não consigo mais fazer com que o meu licor lixiviado penetre. Esse meu impedimento da penetração do licor lixiviado faz com que aquela parte ali não experimente o processo de lixiviação, e aí vai acarretar em uma menor eficiência do processo, tá? Uma outra coisa, essas pilhas normalmente elas são depositadas em céu aberto, tá? Por as pilhas serem depositadas em céu aberto, existe o problema de sol, por exemplo. Se há muito sol, acaba havendo uma evaporação maior do meu licor lixiviado. Isso é um problema inclusive ambiental, porque se o meu licor lixiviado for evaporar, ele pode acabar se depositando nas nuvens e posteriormente precipitando na forma de chuva e gerando um problema ambiental, tá? Outro problema é o eventual vazamento. Se esse material, esse licor lixiviado chegar em alguma falha do meu terreno lá com a minha lona ou próprio asfalto, se houver alguma falha, esse licor lixiviado vazar para dentro do subsolo e não ser retirado nos drenos, tá? E a outra coisa é a formação de caminhos dentro do leito ali da minha pilha, tá? Então, se eu fico aspergindo licor lixiviante na parte superior, se o meu minério está disposto de uma maneira que eu tenho muitos caminhos fáceis por onde vai passar esse líquido, esses caminhos vão ser onde vai ocorrer bastante lixiviação. Em compensação, os caminhos mais difíceis, onde não vai passar o líquido com tanta frequência, eles vão estar muito pouco lixiviados, e isso vai baixar bastante a qualidade do meu processo. Então é importante fazer uma pilha uniforme, sem lugares onde eu tenho muito material bastante grosseiro, onde eu tenho bastante espaço ali entre as partículas, e já espaços onde eu tenho material mais fino, onde a passagem do líquido fica mais difícil, porque os finos se depositam ali entre os grosseiros e impedem a passagem. Então é importante que eu tenha uma pilha bem homogênea para que o líquido passe uniformemente por dentro dela e lixivie haja contato líquido-partícula em todas as partículas, não só em algumas, que não haja um caminho preferencial, onde vai haver bastante lixiviação, em contrapartida outros lugares onde vai haver quase nenhuma lixiviação. Um outro detalhe é que a técnica foi concebida para locais de clima seco, né? Afinal, a chuva, que no fim das contas é a água, acaba diluindo a minha solução. Entretanto, algumas adaptações foram feitas já para a utilização em locais com clima mais úmido.